Neste vídeo a gente está montando a configuração do amplificador não inversor. Então o não inversor, o pino 2 aqui, ó, ele vai, a resistência de entrada é aterrada aqui no nosso pino de referência. O pino 2 também vai ser ligado com o pino 6. E o pino 3 aqui, que é o pino esse fio verde, ele vai para a tensão de entrada. Ele é alimentado com mais 12, menos 12, formado por uma fonte simétrica. Aqui a tensão de referência 0. Aqui o pino 6 de saída. O chanfro está aqui, então conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pino. Então a gente tem a configuração que a gente montou aqui para comprovar o funcionamento do amplificador inversor. Amplificador não inversor. Não inversor esse aqui, tá? Porque a gente está utilizando a entrada não inversora aqui no amplificador 741, é o pino 3. Depois a gente vai mostrar na configuração. Então para isso a gente montou uma fonte simétrica aqui, ó. Positivo mais 12, negativo menos 12, e fechou aqui o centro para gerar referência a 0. Interligado com uma fonte que vai ser utilizada como sinal de entrada, menos, que vai funcionar como 0 de referência, e positivo, que vai ser o sinal de saída, nesse caso que a gente está gerando aqui, de 2 volts, uma tensão de saída de 2 volts aqui no meu sistema. Então ela vai aqui, então como a gente disse, aqui esse barramento é de mais, esse barramento é de menos 12, aqui é a referência gerada na nossa fonte, e a tensão de entrada que vem nesse pino, nesse cabinho marrom aqui, que vai lá na nossa fonte lá, de mais 2 aqui. Então a gente montou o nosso circuito, colocando essa tensão, para verificar o comportamento. Alimentação mais, o nosso barramento de mais aqui, o nosso barramento de mais, ele vem aqui e alimenta o pino 7. E o pino 4 é alimentado aqui, por esse barramentozinho aqui, esse barramento fechado aqui, com o nosso outro negativo aqui, menos 12. Então, mais 12, menos 12, e a tensão de entrada de 3 volts entrando no pino 3 aqui, que é a não inversora do amplificador 741. Pino 2, inversora, fechado com uma resistência de 1K, de entrada vindo para a terra, a referência do nosso sistema. No caso, terra não, 0, a gente pode chamar isso de 0. E aqui o pino 2 fechando com essa resistência de 2K2 e realimentação fechando no pino 6. Os outros pinos não são utilizados. Então a gente analisou esse circuito para ver justamente esse circuito aqui que a gente tem aqui. Montado a fonte simétrica, a fonte de entrada, a alimentação dos meus pinos, mais e menos, 3 aqui que vai ser a entrada, o 2 a inversora, que vai ter a resistência de 1K e a resistência de 2K2, esse circuito que a gente está medindo a saída. Esse circuito foi montado. E o cálculo utilizado para a gente verificar, o ganho, AVF é 1 mais RF sobre RN, que é do não inversor, então eu tenho 1 mais a resistência de realimentação 2K2 e a resistência de 1K. O ganho vai ser 3,2, a tensão de entrada que eu estabeleci, 2 volts, como a gente viu. Então eu tenho que o ganho vai ser a saída pela entrada, a saída que eu quero, a entrada que eu tenho. Então eu tenho que o E de saída sobre 2 volts, que é a entrada, vezes o ganho 3,2. Multiplicando eu tenho 6,4, esse é o valor que a gente tem que encontrar aqui como meu amplificador aqui, Então esse 6,4 que a gente tem que encontrar aqui na saída. Vamos ver o comportamento agora do circuito prático, Então o circuito em funcionamento, a gente vai ter estabelecido uma tensão de 6,51. Um pouquinho diferente, porque a gente tem algumas variações, com relação à fonte, e comportamento do circuito, mas bastante aceitável em termos de funcionamento do amplificador operacional. Então a gente tem 6,1, estabelecido com as características do nosso circuito aqui do amplificador não inversor. Eu tenho um sinal de entrada aqui, os de fonte positiva, entrando no pino 3, como a gente viu, saiu um sinal de saída no pino 6, positivo, com controle de ganho estabelecido pela fórmula que a gente calculou. Então esse é o nosso circuito do amplificador inversor montado aqui, estabelecendo o valor e as características do comportamento teórico que a gente viu. Então agora a gente vai dar um pause aqui, A gente só fez uma inversão aqui, para verificar o comportamento do amplificador. Desculpa aqui o barulho do celular. Agora o positivo aqui, vira referência, e o negativo para a gente gerar uma tensão negativa de menos 2 volts. Então se a gente tirar aqui o pino aqui, pino positivo do multiteste aqui, e for medir aqui,
a gente vai ter agora menos 2 volts na entrada. Então agora a minha tensão é negativa na não inversora, justamente para a gente ver o comportamento dele, né? Comportamento dele como não inversor. Então agora a gente tem um sinal negativo, né? Um sinal negativo agora entrando no pino 3, na não inversora. Pela teoria a gente tem que ter um sinal negativo na saída, né? Então agora a gente tem o sinal negativo estabelecido conforme o comportamento teórico que a gente analisou, né? Então estabeleceu aqui 6,48. Também tendo uma variação, a gente já viu em relação às características de funcionamento do circuito interno do amplificador operacional, que dá pequenas variações assim, mas totalmente dentro dos limites estabelecidos que a gente quer, né, em termos de comportamento do amplificador operacional em relação ao comportamento teórico. Então a gente tem aqui nosso amplificador operacional 741, né, e a gente viu o comportamento dele como não inversor. Aí a gente prova, né, que a partir daqueles cálculos desenvolvidos na teoria de curto virtual, a gente consegue estabelecer os valores bastante próximos, embora tenha as características reais dele também que sejam estabelecidas, né, mas a gente consegue estabelecer valores bastante próximos, né, comprovando que essas variações são muito pequenas, né, em relação ao comportamento real dele em termos de circuito, principalmente com valores de tensões mais altos. E assim a gente consegue estabelecer o comportamento de funcionamento de um amplificador não inversor.